Estamos aqui com mais um podcast da Unifeob, o SustentarCast. Hoje vamos falar de arquitetura. Falar de arquitetura sempre é muito convidativo. A gente fala de tendências, a gente fala de moda, a gente fala de evolução. Hoje nós vamos falar de uma maneira um pouco mais provocativa. Nós vamos falar de um tema que é até um pouco tabu. Nós vamos falar da sustentabilidade por meio do patrimônio histórico. Isso mesmo. O que tem a ver casa antiga, patrimônio antigo, edifício antigo com sustentabilidade? Bom, a gente sabe que na construção civil o impacto é muito grande. Não tem outro caminho que não seja se preocupar com a sustentabilidade, com a reciclagem e por assim em diante. Se preocupar com a reciclagem dos materiais, com a reciclagem dos profissionais, com a reciclagem dos usos. Então, a gente recebe aqui hoje uma convidada muito especial para falar com a gente. Estamos aqui eu, Ricardo Ciaco. Eu sou a Kika Figueiredo. Eu sou a Dani Rodrigues e tenho o super prazer de apresentar a Laura, que vai estar com a gente hoje conduzindo esse assunto. E a Laura, gente, olha que legal. Ela é arquiteta e urbanista desde 2018, formada pela PUC Campinas, com mestrado na área, atualmente estudante de doutorado na área de patrimônio e docente aqui na Unifeob, diga-se de passagem, uma docente muito amada, no curso de arquitetura e urbanismo. Laura, seja muitíssimo bem-vinda. Oi, pessoal, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Adoro falar sobre esse tema e acho que vai ser muito enriquecedor discutir e debater sobre isso. Muito bom, Laura. Então, vamos lá. Vamos começar com as nossas perguntas e colocar aqui um pouquinho das nossas dúvidas, né, sobre o assunto. Ô, Laura, é muito comum quando a gente está passeando pela rua, né, seja qual for a cidade, país, a gente olhar para um prédio que está ali no seu estágio já de convalescência, vamos dizer assim, senil, né? E a gente olhar e falar, poxa, por que não derrubam, né, esse prédio e aproveitam os materiais, né, em vez de deixar esse prédio assim, que a gente passe aquele olhar mais feio, né, daquele patrimônio. E aí, na nossa cabeça, sempre a demolição é a melhor opção, né? Mas o Ricardo já colocou no começo que existe uma preocupação muito grande com o reaproveitamento, né, desses edifícios que podem vir a ser demolidos. Então, o que você pode trazer para a gente com relação a essa questão, né, de não trabalhar a demolição, né, e de aproveitamento desses prédios de forma mais sustentável, né, que cause um menor impacto para o meio ambiente? Então, a partir do momento que a gente demole, né, uma edificação que ela já foi construída, todos os insumos que ela utilizou para ser concebida, eles são perdidos, né? Então, teve ali uso de materiais, de água, e isso tudo, se a gente coloca no chão, a gente está perdendo isso e tendo que consumir novamente para construir, né? Então, a gente já tem que partir do pressuposto que se tem algo ali construído, a gente pode conseguir, de algum modo, reaproveitar isso, né? E como, né, que a gente vai pensar, né, nesse melhor caminho? Eu acho que o essencial, o primordial é a gente entender quais são as demandas, né, daquele local, daquele bairro, daquela população e tentar descobrir ali meios da gente inserir essa edificação, esse patrimônio, de um modo que ele, né, consiga ter um novo uso, ter uma adaptação ali, né, para que ele consiga estar vivo ainda e presente na cidade. É importante a gente, né, deixar claro, né, que assim como eu também, né, até conversar com a Laura pela primeira vez, entendia que demolir era a melhor opção, essa não é a melhor opção, né? A gente tem que reaproveitar essa estrutura de alguma forma em prol da população. E aí, Laura, aproveitando, né, o ensejo do assunto, você consegue trazer para a gente alguns casos que foram exemplos, né, de sustentabilidade, de preservação desse patrimônio, desses prédios? Sim, tem um caso, né, muito emblemático, vou pôr aqui para a gente ver, que é o parlamento alemão, né? Ele foi demolido, a cúpula, né, foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, foi parcialmente demolida, e aí eles, né, precisaram fazer uma nova cúpula, né? Teve até um concurso para decidir como seria essa nova cúpula, e aí eles já, né, tentaram unir essa questão contemporânea das demandas que a gente tem, né, por energia hoje em dia, né, e cada vez mais crescente por conta do uso de, às vezes, refrigeração artificial ou aquecimento. E aí eles propuseram, né, essa cúpula
que ela é bem diferente da original, né? Quando a gente faz esse comparativo. E ela é totalmente voltada, né, para a captação da luz solar. Ela acompanha a orientação do Sol ao longo do dia e assim ela consegue otimizar, né, a maior captura de energia energeticamente eficiente, né, para conseguir suprir todas as demandas desse edifício. Então, esse é um bom exemplo, né, de como a gente fez ali a releitura do antigo, da cúpula, né, antiga, com uma pegada, né, uma coisa mais contemporânea. E aí, um outro exemplo que também aqui no Brasil que nós temos é a Pinacoteca de São Paulo, que ela era um edifício, né, histórico ali, que ficou algum tempo fechado e passou por uma reforma e criou-se, né, espaços que usam muito essa energia que vem do sol, essa luz solar, para iluminar todos os ambientes de um modo que fique também muito claro esse contraste entre o que é o antigo e o que é o novo, né? Então, acaba sendo também um bom exemplo de uma intervenção que a gente tem aqui no nosso país agora falando. O Laura, inclusive, quem não conhece, vale a pena porque é lindíssima, É lindíssima, né? Então, né, gente, eu estive lá recentemente que com as delícia. crianças. E, assim, me agrada muito, né? Lógico que eu sou arquiteto, eu observo com um olhar diferente, mas eu fico observando as pessoas quando visitam. Quando a gente vai lá, tem sempre uma exposição, alguma coisa para ser observada. Mas o edifício, ele é o que atrai os olhares muitas vezes. Impressionante, é verdade. Porque é aquele contraste ou aquela harmonia, ou muitas vezes até a desarmonia, né? Mas, no meu ponto de vista, pelo menos, né? Entre o que é o antigo, o que é preservado, o que é respeitado e o que é novo. Porque, assim, os usos são muito diferentes dos usos originais, né? Então, o uso de um edifício desse ou do próprio parlamento é muito diferente, né? A tecnologia que a gente precisa hoje, né, para viver, questão de climatização, enfim, acessibilidade e por aí vai, faz com que a gente tenha usos muito diferentes do que o original. E ver isso tudo acontecendo é muito convidativo. Eu particularmente acho, quando a Laura trouxe esse exemplo do parlamento, eu achei sensacional, porque assim, é o que tem de mais atual em tecnologia na área da construção, de sustentabilidade, né, com um edifício totalmente respeitado, né? Então, aquela imagem que mostra o edifício original e como ele está, mostra o respeito, né, no meu ponto de vista, e mostra também o que pode ser feito com tudo isso. Né? E essa perspectiva é interessante porque falar de sustentabilidade na perspectiva de patrimônio é como que a gente não constrói algo novo, mas a gente prolonga a vida de um patrimônio, a gente, de alguma maneira, renova a vida de um patrimônio. E se a gente pegar, por exemplo, os exemplos da Pinacoteca, da Alemanha, né? Gente, na Alemanha, aquilo poderia ter sido demolido e ele foi reconstruído, restaurado, hoje se tornou um ponto turístico, uma referência na Alemanha. Inclusive, uma curiosidade, a Alemanha acabou de assumir, saiu essa notícia hoje, a terceira posição da economia mais potente no mundo, lugar antes que era ocupado pelo Japão. E a Pinacoteca, né, quando você olha, você tem vontade de estar lá. Então, a questão de cuidar do patrimônio é você cuidar de lugares que as pessoas queiram estar. Exatamente. E se a gente observar com atenção, assim, quando a gente fala em sustentabilidade de uma construção, de um edifício antigo, o que as pessoas imaginam? Poxa, eu vou demolir, vou aproveitar o tijolo, vou aproveitar a madeira, vou aproveitar... E é muito mais que isso, né? Muito mais que aproveitar o material. Muito mais que isso. Tem história ali, né, gente? Tem vida, tem raiz. Porque a arquitetura, ela tem que ser vista como simbologia também, né? Ela tem ali os sinais, os símbolos delas, que a gente consegue se reconhecer na história só de olhar aquela arquitetura. Então, a gente, às vezes, consegue entender como foi o nosso passado, como que está o nosso presente, a partir dessa análise do patrimônio mesmo, né? Então, eu gosto muito de usar o exemplo de Buenos Aires. Buenos Aires foi uma potência, né, no começo do século passado. Quando você anda pela cidade, você vê aquelas edificações, né, que contam ali a história e a potência que aquele país e aquela cidade foi em algum momento passado. Hoje,
né, num contexto, nessa conjuntura atual, já estamos em uma outra situação. Mas ao andar e caminhar pela cidade, você consegue reconhecer que aquilo ali teve uma importância e foi imponente só pela arquitetura daquele lugar. E Laura, olha o exemplo que você trouxe, é brilhante, porque assim, hoje a economia de Buenos Aires está totalmente prejudicada. Qual é o maior patrimônio de Buenos Aires? O seu próprio patrimônio. É exatamente o que atrai as pessoas. Exatamente. Sua maior potência se tornou o seu patrimônio. Até porque as construções, elas passam por um período de existência muito maior do que as gerações, né? Então, Exato. o edifício vai durar 1 século, 2 séculos, Sim. e as gerações não, né? É verdade. Então, contam muita história, realmente. Que legal. A gente tem que saber, né, reconhecer o nosso passado para a gente poder caminhar, né, para o nosso futuro. A gente tem que ter esse vínculo, essa memória, essa identidade com o local, né, que a gente habita também. A nossa cidade, o nosso bairro, o centro histórico da nossa cidade traz muitas memórias, né, ali não só afetivas, mas ajuda na construção da cidadania e da nossa identidade coletiva. E eu acho bacana que o quanto que as pessoas, né, aquelas que têm um olhar diferente, elas conseguem aproveitar, né, dessa questão do patrimônio, da reutilização e tornar isso algo rentável, né? Recentemente eu estive viajando e o lugar que a gente escolheu para passar uns dias de férias era um agroturismo na Itália. E aonde a gente ficou hospedado era um castelo medieval que havia pegado fogo há um tempo atrás. Eles reajustaram tudo ali e fizeram vários apartamentos ali dentro. Então, é algo, né, antigo, de um tempão atrás, mas que tem um toque moderno por dentro, por fora você não diz, mas lá dentro são vários apartamentos montados e a família continua vivendo daquilo, né, e aproveitando a estrutura do castelo, que é gigantesca, para hospedar as pessoas ali dentro. Que legal. Vocês sabem, né, gente, que eu gosto de andar de moto, então eu fico procurando lugares para ir de moto. E eu fico observando, né, você falou dessa história do castelo medieval. Eu vejo aqui na nossa região as pessoas construindo novos castelos medievais, ou seja, uma construção nova, para falar que é medieval, porque não é medieval. Que não é medieval. Para usar para o turismo. Então, isso que você falou, se você pega um patrimônio existente e reaproveita ele com um novo uso, tá lá, tá parado. É só a gente observar as pessoas mesmo aqui, usando o caso da nossa cidade. No Natal, onde que vai todo mundo visitar e tá sempre, né, muito bem iluminado e todo mundo acha muito bonito, mesmo de dia, quando às vezes não tem a luz acesas, né? Um exemplo é o Palmeiras. Né? É um patrimônio que nós temos aqui na nossa cidade que todo mundo passa em frente e admira, né? Todo mundo gosta daquele patrimônio. Só que não é só ele que é importante para a cidade. É um conjunto, é a paisagem urbana, né? São uma série de edificações que vão ali contando a história né, que vem acontecendo ao passar das décadas. E a partir do momento que às vezes a gente começa a querer substituir essa arquitetura para vir a famosa, né, que eles gostam muito de falar, tem que vir demolir para vir o progresso. Eles gostam muito de usar essa frase. E não é assim que funciona. A gente não precisa demolir a nossa arquitetura histórica para poder ter progresso e, principalmente, para ser sustentável, a gente tem que preservar o máximo possível. Obviamente que temos algumas edificações que estão condenadas, que não tem mais o que ser feito. Nesses casos, por questão de segurança também, a gente até compreende que pode ser feita ali a demolição e o uso, né, o reuso daqueles materiais. Só que para chegar nessa situação vai muito tempo. Então, até lá, a gente pode ter recursos e meios, né, de fazer reformas, de fazer uma revitalização, fazer esse reuso adaptativo para conseguir inserir esse patrimônio, né, no contexto, no cotidiano hoje, né, das pessoas que vivem hoje. Porque o patrimônio que foi construído lá 100 anos atrás, naquele contexto daquela geração, é muito diferente do que nós temos hoje, né? Principalmente com essa era tecnológica, essa vida mais efêmera, todo mundo na correria do dia a dia. Mas a gente está sempre olhando e sempre andando pela cidade de alguma forma. Então, como fazer isso, né, de um modo que fique, né, mais agradável, mais consciente e também, né, uma forma de educar essas pessoas. A gente até brinca que a arquitetura é uma forma silenciosa de ensino, porque, querendo ou não, a gente aprende muito,
né, com essa materialidade, com essa representação que a arquitetura traz para as nossas vidas. Inclusive, tem um ponto da história, gente, que fala que as cidades, os lugares mais educados do mundo, são os lugares que têm o maior cuidado com o seu patrimônio. As cidades que são bonitas, bem cuidadas, geralmente ali a educação é muito preservada, muito valorizada. E a gente tinha uma pergunta aqui, Laura, que é assim, como que a gente traz sustentabilidade, né, para essa perspectiva de patrimônio, quando a gente tira de lado essa questão de materiais, essa questão de estrutura? Eu acredito que a resposta você já trouxe para essa pergunta. E os benefícios que isso traz para uma sociedade, entendendo que o patrimônio tem uma interação com o bairro, tem uma interação com a cidade, é uma questão de você valorizar, de você educar as pessoas, de você reutilizar, reciclar, restaurar, porque isso é ser sustentável. Exatamente. Foi o que eu acho que eu citei no começo, né, do nosso podcast. A gente tem que entender as demandas ali daquela sociedade atual. Como que está sendo usado ou não usado esse patrimônio? Ele está numa região comercial, ele está numa região que tem demanda para habitação de interesse social. Então, por que não transformar, às vezes, aquela edificação, né, para pessoas que estão precisando de moradia ou já moram nele, ocuparam de uma forma irregular e estão, às vezes, em uma situação ali de perigo, né, por questão de segurança, por que não, né, restaurar, reformar e realocar também essa população? Ou se está numa área comercial que demanda, às vezes, serviços e comércios como um todo, por que às vezes não propor ali ou um restaurante, ou um salão de cabeleireiro, ou um escritório mesmo, né, de advocacia, uma clínica, alguma coisa de atendimento ao público, né? Acho que a gente sempre consegue reinserir esse patrimônio nas demandas atuais, porque se não fosse possível, não existiriam os países como a Alemanha, por exemplo, que é uma potência na Europa e tem uma história, né, muito forte, que está ali há séculos, né, com as edificações construídas. Então, acho que a gente tem que estar sempre tendo essa sensibilidade de saber analisar e olhar qual é a demanda e o que a gente pode propor ali, que é interessante para aquele patrimônio, né? Ou seja, o patrimônio, todo edifício, na verdade, o patrimônio não é diferente, né? Ele tem um diálogo muito forte com o local onde ele está inserido, né? Eu vou usar o exemplo do Palmeiras, que você trouxe aqui, né? Que é o exemplo aqui de casa. Que é legal no Palmeiras? Eu juro que eu pensei no Palmeiras também. Então, ele é um caso que não teve uma restauração, Verdade. nada que tenha custos elevadíssimos. O que foi feito ali? Foi feita uma adequação, né? Uma maneira de reutilizar aquele edifício para um novo uso, que não é mais um clube, né? Que não é mais uma residência. Um novo como foi propósito, passado, né, Ricardo? Um novo propósito. Só que ele está inserido numa avenida importante aqui da cidade, né? Então, por ali passam pessoas, por ali ficam pessoas, né? No Natal, você usou o exemplo, né? E a gente vê lá constantemente, a partir do momento que a Unifeob literalmente abriu as portas daquele espaço para a cidade ocupa aquele espaço e aproveita. Então, eu vejo direto gente tirando foto lá. A cidade valoriza aquele espaço, Exatamente. né? O Ricardo, só de curiosidade, por exemplo, o Palmeiras é um edifício de quantos anos? Nossa, eu não sei dizer quantos É um anos. edifício centenário. É um edifício centenário. Centenário. Se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas aí tá beirando uns 100 anos já. 100 anos. Gente, assim, restaurado, ganhou vida. É uma coisa louca, né? Tem uma curiosidade, gente, que é assim, qual é o lugar que o pessoal mais escolhe para tirar foto? É o Palmeiras. O Palmeiras foi eleito o edifício onde as pessoas mais querem bater foto. Principalmente depois que tirou aquelas grades. Sim, aquilo... Porque você realmente mostrou ali a arquitetura. E as pessoas, elas têm ali acesso àquele local, porque muita gente acha que a grade e o muro é questão de segurança e evitar vandalismo. Não, o Palmeiras é um exemplo disso. E, gente, aconteceu uma coisa, Ricardo, porque o Palmeiras realmente é simbólico quando a gente fala desse assunto. Eu estava em Poços de Caldas, gente, juro para vocês, fui para uma reunião a trabalho pela Unifeob mesmo. E aí uma senhora falou o seguinte, olha, eu gosto muito, época de Natal, de ir para São João, porque aquele prédio do Palmeiras é maravilhoso, eu gosto de ver aquele prédio. E observa o seguinte, o que as pessoas valorizam na época de Natal, né? Que é uma época que se enfeita, se valoriza algumas coisas. Se enfeita muito e se valoriza árvore,
Que é uma coisa que as pessoas também acabam... a árvore está atrapalhando, né? Eu vou cortar a árvore. Verdade. Então, elas estão ali todo dia e ninguém olha para elas. Exatamente. Para que árvore? E a mesma coisa do patrimônio. Assim, lógico, tem os edifícios contemporâneos e tudo mais, mas os edifícios mais antigos são os mais que ficam mais legais, né? Quando são iluminados e tudo mais. E a população dá valor a isso, né? De maneira até inconsciente, mas dá valor. Só que a questão é que a gente tem que saber valorizar não só esse patrimônio, tipo um teatro, que nem a gente tem a prefeitura aqui ainda de São João, que ela tá naquele prédio maravilhoso, mas também saber valorizar aquela fachada num estilo diferente, que às vezes foi uma habitação, foi um comércio pequeno, e que muitas vezes as pessoas acham que precisa demolir para poder usar o espaço daquele terreno para construir ali, né? Tem até políticas públicas, né, que poderiam ajudar e pegar, né, esses terrenos que eles têm, esse patrimônio tombado, e se ali tem um potencial construtivo que não está sendo utilizado, né, que muitas vezes é definido no plano diretor, você dá diretrizes para aquele potencial construtivo ser aplicado num outro lote, e com esse dinheiro que a pessoa compra esse potencial construtivo, ser direcionado para esse patrimônio, para ele passar por reformas, para passar, né, por esse reuso adaptativo e, de certa forma, a gente conseguir preservar a cidade utilizando recursos, né, ali, estratégias do planejamento urbano e do planejamento da nossa cidade, com ferramentas que existem, mas que muitas vezes não são aplicadas, principalmente em cidades de pequeno e médio porte, mas que poderiam ser estrategicamente ali colocadas para a gente conseguir, né, valorizar e preservar toda essa história que nós temos no nosso tecido urbano. Perfeito. Aproveitando o gancho, Laura, falando de um assunto que até é meio polêmico, até entre os próprios arquitetos que são, vamos dizer assim, né, conhecedores da área. Quando você se depara com um edifício histórico, você imagina, poxa, eu não posso mexer, nada pode acontecer aqui, ele tem que ficar desse jeito para o resto da vida, intacto, ele tem que virar um museu, né? A gente fala que fica museificado aquele edifício. O que a gente está falando, na verdade, é exatamente que não é dessa forma, né? Ou seja, que você pode trazer para a gente de contribuição, mostrando que quando você tem um edifício antigo, não é que não pode mexer nele, que ele vai deixar de ser patrimônio, você pode sim fazer transformações, né? Exatamente. Eu tenho aqui, para ilustrar, que eu acho que ficaria bacana, 2 exemplos aqui no Brasil. Nós temos o Sesc Pompeia, em São Paulo, né, que eles fizeram ali um centro de lazer, um projeto da arquiteta Lina Bobardi, e ela pegou os galpões industriais que tinham, porque o patrimônio também é industrial, não é só edificação ali de cunho, né, de casa, habitação ou comercial, mas também o industrial ele existe, e propôs ali, né, uma série de espaços, propôs, né, esse prédio como intervenção ali, que ele abriga quadras, abriga piscinas, mas também ele conversa com o patrimônio existente. E aí você cria, né, espaços muito interessantes ali dentro, né, você consegue criar teatros, você consegue criar espaços de permanência, locais para cursos, né, onde as pessoas podem passar o dia delas ali dentro de uma arquitetura que no passado ela era uma fábrica, né, e hoje ela é um centro cultural. Então esse reuso adaptativo mesmo, da gente entender que o patrimônio ele não está condenado para sempre a ser o que ele foi no passado. Ele pode ser, né, reinserido e ter um novo uso. E esse é um outro exemplo que eu achei ele muito interessante, né? É um casarão da Inovação Cassina, em Manaus. Você olha assim de fora, ele tem toda essa fachada histórica e ele maravilhoso, né? Ele tem ali uma imponência na cidade, ele conversa com a paisagem urbana ali dele. A gente vê ali mais para baixo, tem outro prédio histórico. Então, ele preserva, né, a história daquele lugar. E ele ficou por décadas abandonado nesse estado, né? Ele só tem ali a carcaça dele, vamos dizer assim. E não precisou colocar isso no chão para a gente poder ter um novo uso dentro dele, né? Ele passou por um projeto de intervenção e ele abriga hoje... Isso, maravilhoso. Ele abriga hoje um centro de tecnologia, um centro importante econômico ali de Manaus.
Então, pensa, é uma atividade totalmente nova que, na época que ele foi construído, esse casarão, há 150 anos atrás, não existia. E hoje a gente está nessa contemporaneidade e ele está ali funcionando ainda. Então, eles fizeram esse rooftop, né, lá em cima dele. Quem está embaixo, né, a visão do pedestre você não enxerga, porque, né, na escala ali você não consegue ver, mas você tem, né, um novo uso ali, que é um uso agradável para quem usa o prédio, e dentro dele ele é inteiro de estrutura metálica, né, um material totalmente novo e contemporâneo, mas que cria ali espaços de cowork, espaços de permanência, espaços para reunião, salas de reunião, e por aí vai. E é um edifício totalmente contemporâneo e novo por dentro. Só que a gente tem ali a leitura da fachada preservada, né, no contexto da cidade. E aí você tem, ao longo dele, uma série de intervenções, mas você ainda consegue ali ver a fachada histórica, mesmo estando dentro do projeto, e reconhecer, né, esse patrimônio. Então, esses são 2 exemplos muito interessantes de como o que era, né, foi construído originalmente para ser no passado, atualmente ele não tem necessariamente que continuar sendo uma habitação ou continuar sendo uma fábrica, porque não faz mais sentido no contexto atual, por exemplo, ali no Sesc Pompeia, ter uma fábrica ali no meio da cidade, né? E nesse caso aqui um casarão, provavelmente foi uma residência, né? Que hoje, com a série de apontamentos do quesito de conforto ambiental que nós temos, de ventilação, insolação, que hoje não faria mais sentido, só que a gente consegue preservar e dar um novo uso, um novo destino, né, para isso. Eu acho que isso é o principal ponto, da gente enxergar aquela edificação, a importância dela e como reinserir ela na vida das pessoas. É prova, né? É prova de que quando você vê um edifício, porque uma coisa é ser velho, a outra coisa é ser antigo. E o antigo, quando restaurado, cuidado, ele ganha esse tom de clássico. Então, é a prova de que quando você vê um edifício antigo, não é aquela questão que você vai tocar e vai cair. E agora, você acabou de provar para nós que, da perspectiva da arquitetura, um edifício antigo não é uma restrição, mas é uma oportunidade. E aproveitando, né, o exemplo que você trouxe dessa questão do rooftop, fazendo um comparativo com as cidades europeias, né, que você também já trouxe o exemplo ali do parlamento alemão, a gente vê que a Europa ela se preocupa muito com isso, né? Eles têm ali realmente um zelo pelo patrimônio, e isso inclusive é uma questão bem cultural deles, né? Eles valorizam, né, aquela edificação, aquela história, aquilo que aconteceu ali dentro, enfim. E eles aproveitam, né? Então a gente também vê na Europa os prédios hoje, né? Você olha por fora, ele está lá com toda a característica dele de sei lá quantos anos atrás, e a hora que você entra, você chega lá em cima, você tem um restaurante super moderno, com cores, enfim, né? Que você não dá, você não imagina que isso aconteça, né? Então, seguindo esse exemplo da Europa, Laura, a gente tem cidades no Brasil que também seguem essa linha. Você consegue trazer para a gente um exemplo de alguma cidade que aproveita aí seus patrimônios, assim, como a Itália, como a Alemanha, como a França? É uma questão bem delicada o patrimônio no nosso país, porque a gente não tem o mesmo olhar, a mesma educação e a mesma valorização que nós temos nesses países, né, principalmente no contexto europeu. Então, aqui é muito difícil você identificar uma cidade que, assim, ela realmente preservou ao máximo o patrimônio dela. As cidades que hoje têm um patrimônio muito bem preservado são cidades que no passado elas foram muito importantes, mas com o passar das décadas elas acabaram sendo esquecidas. E aí, por não ter tido tanta intervenção e não tanto, né, esse crescimento da cidade, elas conseguiram ficar, né, preservadas. Por exemplo, cidades turísticas, né? Que acabaram, né, se tornando mais turísticas por conta disso. Então, Paraty é um bom exemplo disso, né, que ali no passado ela foi muito importante e atualmente ela não tem a mesma importância que teve, né? Então, ela preservou aquele conjunto. Temos Ouro Preto, as cidades históricas no interior de Minas, que hoje, né, essas cidades elas não são mais um ponto estratégico, né, para o desenvolvimento do país. E elas conseguiram, sim, sobreviver, né, ao tempo. Sim. Agora, quando a gente pega, por exemplo, Santos, que é uma cidade que, historicamente, ela sempre foi
uma das mais importantes para o nosso país por conta do porto, né? O maior porto que nós temos no país. Se você pegar o Centro Histórico de Santos, está cheio de edificação histórica, muitas, né, largadas, subutilizadas, ociosas, obsoletas, né? E isso não é só específico de Santos, isso acontece na grande maioria das cidades brasileiras, e ela se expandiu para vários sentidos, e o centro ali histórico, ele está com uma infraestrutura, ele está bem localizado, mas ele está muito em desuso. Santos vem, já faz alguns anos, já mais cerca de 10, 20 anos, que ele vem tentando cada vez mais reinserir, né, esses edifícios no contexto ali da cidade, vem tentando fazer intervenções para poder, né, valorizar esse patrimônio, mas ainda está muito longe de ser o ideal, mas já é um caminho, uma cidade que está tentando caminhar para essa preservação. Só que sofreu muitas descaracterizações, muitas demolições ao longo do tempo, porque Santos continuou vivendo e crescendo, diferente dessas outras cidades que eu dei de exemplo. Uma outra cidade que eu visitei recentemente, que eu achei que foi, assim, me surpreendeu, né, agora considerando uma capital, é Porto Alegre. Achei que o patrimônio histórico ali, arquitetônico de Porto Alegre, ele está ali bem preservado, eles estão fazendo novos usos, novas adequações. Tem alguns projetos, né, ali para a Orla, que eu não vou adentrar agora na discussão, mas que a gente vê ali, pelo menos, uma vontade da cidade em preservar, em requalificar aquele espaço, né? Porque o patrimônio, muita gente associa ele à obsolescência, a deixar ele parado, a cair em desuso e ficar só trazendo insegurança para a cidade, né? Onde o imóvel vai ficar vazio e vai começar a ter outros tipos de problema que vão afetar a segurança das pessoas naquele lugar. E elas começam a se afastar do centro histórico e ir para regiões mais afastadas e ele fica ali parado. Então, acho que Porto Alegre, eu vejo que nesse sentido eles estão tentando trazer a população para esses locais, também explorando um pouco essa questão turística, que acaba trazendo visitação e ali um pouco de visitas, né? Pessoas circulando na rua. Na verdade, traz vida, né? Traz vida. E você estava falando, eu estava pensando no centro de São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de correr 2 meias maratonas no centro de São Paulo mesmo, Avenida São João, passa por tudo ali, Praça da Sé e tal. E é muito isso, a gente vê que não tem ali um cuidado, uma valorização da região, ela está, entre aspas, aí, suja, né? E aí você mesmo correndo, você olha, nossa, se isso aqui tivesse assim, seria lindo, que delícia que seria, tal. É gostoso você ver aquela história central ali, mas hoje ela está abandonada, né? Olhando Exato. bem assim. Então, poderia trazer mais vida, mais negócio, mais oportunidade para a própria cidade, né? A gente tem um déficit habitacional muito grande na cidade de São Paulo e nós temos muitos edifícios fechados no centro de São Paulo, alguns históricos que foram invadidos por essa população. E, assim, eu acho que falta também um pouco de vontade política, né, pensar em políticas públicas para reinserir esses prédios e acolher essa população que está tão carente de locais dignos de moradia, né? Então, eu acho que, assim, no nosso país, infelizmente, igual o Museu Nacional que pegou fogo no Rio de Janeiro. Ele estava em um estado, né, de conservação muito precário fazia muito tempo. Aí não tinha o dinheiro para fazer a manutenção. Foi ele pegar fogo, a gente perdeu bens preciosíssimos da nossa história, que são irrecuperáveis, para depois ter dinheiro a rodo para poder investir, preservar e tentar reconstruir isso. E, assim, o tijolo, a técnica construtiva que foi utilizada para a gente conceber aquela arquitetura, a gente não consegue reproduzir na contemporaneidade. Então, uma vez que ele pegou fogo, ele foi demolido ou aconteceu um dano muito sério à materialidade dele, não adianta falar, é só reconstruir. Tá tudo bem. Não. Fora todo o acervo que tinha naquele museu, que também foi perdido, e isso não tem como, de forma alguma, ser reproduzido. Então, é uma questão muito séria. A gente, que eu sinto assim, culturalmente, né, no nosso país, a gente só vai reagir quando o negócio caiu, desmoronou, pegou fogo. Aí você fala, nossa, então agora a gente reconstrói e vamos tentar, né, trazer um novo uso ou
tentar deixar ele bonito novamente. Isso quando o prédio ele é importante para aquela população, que ela se identifica com ele. Agora, se é uma habitação, uma edificação muito menor, um prédio ali que nunca teve realmente um uso, né, super importante, igual o caso do Museu Nacional, pegou fogo, demole e acabou, tchau. Entendeu? Então é muito delicada essa questão, né, do patrimônio. Embora delicada essa questão da consciência política, é importante ser colocada, porque o patrimônio é a história de um lugar, de um país, e a gente precisa trazer sustentabilidade para o patrimônio que forma a nossa cidade, o lugar onde a gente está. Então, fica aqui o nosso pedido, né? Hashtag deixamos um pedido, né, Laura? Exatamente. E eu acho que vale a pena falar, aproveitando a fala da Kika e da Laura também, assim, o edifício histórico, ele tem um papel que vai, no meu ponto de vista, pelo menos além do seu em si, né? A gente não olha só para o edifício, ele tem um papel importante, por exemplo, na cidade, né? Como a Kika falou, o centro de São Paulo. Eu, quando viajo para grandes cidades, São Paulo, para o Rio, eu fico imaginando, como que será que era isso aqui 100 anos atrás, 150 eu faço anos isso atrás? também. Fico tentando imaginar. Por quê? Porque ele tinha vida. Hoje a gente vê os edifícios muito fechados, os proprietários esperando aqueles edifícios ruírem, né? Só que o edifício não vai ruir em 1 ano, em 1 mês, em 10 anos, em 50 anos. Ele vai durar muito mais que isso. E aí fica aquele edifício lá fechado, parado, se deteriorando, cada vez mais difícil de ser recuperado, muitas vezes invadido, como a Laura e a cidade falou. Crescendo, espraiando. Exatamente, e os centros esvaziando, sendo cada vez mais sem vida, né? Então, olha só, o potencial que a gente tem, né, Laura, naqueles centros, quer sejam grandes cidades, como a gente falou, quer sejam cidades como a nossa, que são cidades menores, o potencial que a gente tem ali de trazer vida para esses espaços e trazer qualidade de vida para a cidade, e a gente não olha para isso, a gente olha para construir lugares novos, coisas novas em lugares novos. E né? isso, fazendo um comparativo de novo com a Europa, é tão evidente, né, que as cidades europeias elas estão muito concentradas, né, elas valorizam muito o centro, né, elas levam as pessoas para o centro, seja qual for o momento do dia, né, e elas evitam as construções periféricas, né, então isso também tem uma questão vinculada ao ecossistema, a questão sustentável. Espaço também para crescer. Exato, então a gente vê muito essa diferença quando a gente faz esse comparativo, né? E realmente eu acho que tem um toque muito cultural nosso, né? A gente prefere saindo, né, para a periferia ou se distanciando do centro, e a gente inclusive cria uma cultura de não frequentar o centro, né? E aí falo por mim mesmo aqui em São João, raríssimas vezes eu vou no centro. Isso traz um custo imenso para a cidade, né? Porque a infraestrutura gigantesca para fazer essa cidade crescer. E ali no centro está... É muito mais caro fazer isso do que você fazer o reuso adaptativo de um imóvel, né? De um patrimônio tombado, ou que não seja tombado, mas que seja histórico, né? Ô, Laura, pensando em podcasts futuros, quem que você gostaria de ver por aqui com a gente? Eu gostaria de ver a professora Thalita, daqui da Unifeob, ela é do curso de Engenharia Agronômica, e eu queria ver ela falando sobre os tenébrios, né, alimentação aí um pouco diferente que está vindo para o nosso futuro. Vamos passar para as considerações finais, gente. Ô, Laura, o que você indica para a gente aí de algo que você gostaria que a gente trouxesse para o pessoal? Um podcast para ser indicado, um TED Talks, enfim, o que você indicaria para a gente? Sobre o tema de patrimônio, eu acho interessante, dado, né, que ao longo da nossa educação aqui no Brasil a gente não tem esse contato tão grande, né? Nas escolas a gente não aprende o que é patrimônio, a importância disso, não aprende, né, nada sobre arquitetura, basicamente. Eu acho que ler é muito importante, então eu indico 2 livros que eu acho muito interessantes. Um deles é A Alegoria do Patrimônio, da Françoise Chouet, que é uma autora muito importante no campo, e tem um outro que acho que ele chama Patrimônio Histórico e Cultural, também, que ele aborda um pouco isso. Então acho que para quem está interessado no tema e quer entender um pouquinho mais, vale a pena a leitura, tá? Ô, Laura, e aonde as pessoas te acham? Elas me acham no Instagram, lapase.arquitetura, é meu Instagram profissional. Lá eu não tenho falado ainda muito sobre questões de pesquisa que eu realizo também, né, que eu estudo, que eu estou desenvolvendo no meu doutorado, mas eu pretendo começar a falar um pouquinho mais disso. No momento está um pouco mais parado por falta de tempo também, mas as pessoas
né, podem me achar por lá, pode mandar uma mensagem que eu estou sempre online respondendo. Que gostoso, Laura. Depois de tanta informação de valor que você trouxe para nós, e a gente acredita, quando a gente pensou nesse tema, que esse podcast ele tem muito esse desejo de levar uma nova consciência para as pessoas. Depois de tudo que você já trouxe para nós, uma mensagem final. Então, de mensagem final que eu gostaria de frisar, né, para a gente entender a importância do patrimônio para além, né, daquele imóvel que às vezes é nosso, tipo assim, um dono particular de um imóvel. Ele é um patrimônio histórico e o terreno é meu, eu faço o que eu quero. Se eu quiser demolir, eu vou demolir ele, pronto, acabou. Não, o patrimônio ele tem que ser entendido de uma maneira coletiva, né? Ele tem ali uma importância para a memória, para a identidade de toda aquela população. Você pode ser, sim, né, dono e proprietário daquele imóvel, só que você tem que ter essa noção e essa consciência do coletivo, da importância dele para a cidade, para as pessoas, para a sua história, para a nossa história, né? E procurar, né, um profissional ali que entenda, que saiba como abordar esse patrimônio para que ele viva, né? Para que ele não caia em desuso, mas que ele tenha esse reuso adaptativo, que ele passe por, né, uma reforma, uma restauração, né? A gente usa muito o termo de retrofit, para ele poder, né, continuar e permanecer na nossa vida. Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência de como o patrimônio ele é importante para a nossa identidade, para nossa cidade, né? Para que ela continue ali sendo viva, né? E ela continue sendo agradável, continue sendo bonita aos nossos olhos e a gente consiga construir, né, uma cidadania, uma identidade ali coletiva. Laura, então assim, eu fiquei com a missão de fazer um encerramento da nossa edição. Foi a nossa 4ª edição em grande estilo com você, então eu agradeço de coração ao Ricardo, a Kika, meus super parceiros nesse desafio do nosso SustentarCast. Muitíssimo obrigada por estar com a gente. E uma mensagem que, para quem vai conferir esse episódio, é que a gente acredita, o posicionamento da Unifeob é o posicionamento sustentar. A gente acredita que uma das formas de ser sustentável é produzindo conteúdo de relevância. Então, que você que vai conferir esse episódio possa compartilhar essa edição aqui com o maior número possível de pessoas. E o nosso desejo é que realmente que a gente possa colocar a mesma energia que a gente está usando para construir coisas novas, novos patrimônios, que a gente coloque essa energia para preservar, para restaurar, para renovar, para reciclar. E a questão da renovação, da reciclagem, do reuso, na verdade, vale para tudo na vida, né? E a gente, enquanto posicionamento sustentável, a gente acredita que dá para ser sustentável na arquitetura, na engenharia civil, dá para ser sustentável na parte de gestão, na parte de relacionamentos, na parte do agrobusiness. E hoje a gente trouxe essa perspectiva da sustentabilidade olhando para o nosso patrimônio, porque, gente, o fato é, não existe uma cidade, um país, um lugar potente sem história, e o patrimônio realmente é a nossa história. Muitíssimo obrigada, até a próxima edição.